Olá pessoal, é um prazer contar com a honrosa presença de vocês em mais uma aula. Hoje o nosso objeto de estudo são os temas ligados às finanças públicas, que são a política fiscal e a tributação no Brasil. Como sabemos, a política fiscal dá ao Estado o poder de interferir ou de intervir de forma rápida no movimento das variáveis macroeconômicas essenciais, como por exemplo o nível de produto e de emprego. As finanças públicas têm como principal objeto de estudo a política fiscal e estão pautadas na obtenção, distribuição, utilização e controle dos recursos financeiros do Estado. Dessa forma, o Estado faz uso das finanças públicas para gerir as operações relacionadas com receita, despesa, orçamento e crédito público. Ao estudarmos o tema finanças públicas, temos que ter em mente dois princípios importantes, que são o princípio do benefício e o princípio da capacidade contributiva. Vou repetir. Princípio do benefício e o princípio da capacidade contributiva. Vamos analisar agora cada um desses importantes princípios, ok? Bom, o princípio do benefício foca na ideia de que os tributos devem ser cobrados conforme o benefício correspondente recebido pelo contribuinte. Podemos dizer que se torna o princípio econômico do processo financeiro público e está associado a uma visão mais individualista e até mesmo egoísta do caráter humano. É por isso que ouvimos tantas reclamações sobre o fato de o governo cobrar muito e devolver pouco. Essa devolução é exatamente o benefício que a população percebe em relação à quantidade de imposto que entrega ao Estado. Já o princípio da capacidade contributiva está associado à percepção de que não deveria haver nenhuma relação direta entre o pagamento de tributos e o benefício recebido pelo contribuinte. Por esse princípio da capacidade contributiva, cada cidadão deve contribuir de acordo com a sua capacidade econômica, e assim se tornaria o princípio político e corresponderia à visão otimista da natureza humana. De qualquer forma, a questão que permeia essa discussão está relacionada à carga tributária. E é claro que todos já ouvimos a seguinte afirmação: o Brasil tem a maior carga tributária do mundo. Será que isso é realmente verdade? Bom, inicialmente vamos entender o que significa esse conceito de carga tributária, ok? Vamos lá. Bom, a carga tributária é o total de arrecadação das receitas fiscais do Estado em relação ao PIB, Produto Interno Bruto do país. No Brasil, esse percentual girava em torno de 32% a 33%. Mas entre 2018 e 2019, esse percentual foi quase a 36% do PIB e varia ano após ano. Bom, mas o que devemos discutir, para além do percentual, é sobre o quanto a população percebe de retorno. Sim, porque há países que mantêm uma carga tributária muito superior à brasileira. Por exemplo, a Dinamarca tem carga tributária de quase 46%. A França, Bélgica e Finlândia também são países com carga muitíssimo superior à brasileira. Contudo, nesses países a população, ou pelo menos uma parte dela, deve perceber que há um retorno mais eficiente por parte do governo. Eu vou deixar em sua área do aluno um estudo do Senado Federal que faz essa comparação da carga tributária brasileira com a de países da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. De qualquer maneira, muitos criticam o fato de alguns estudiosos compararem a carga tributária do Brasil com a de países desenvolvidos, principalmente para argumentarem que a carga tributária brasileira está na média dos países da OCDE. E os argumentos muitas vezes são de que não se deve comparar carga tributária de países desenvolvidos com a brasileira. E já que estamos falando tanto de carga tributária, vamos aproveitar e estudar um pouquinho sobre o sistema tributário brasileiro, ok? Bom, no Brasil falar sobre tributos é algo extremamente complicado. Isso porque o nosso sistema tributário é confuso e bastante desorganizado. Por aqui temos tributos sobre a receita, sobre lucros, sobre o patrimônio, sobre a produção, consumo e serviço. Podemos dar exemplo de cada um desses? Claro, vamos lá. Exemplo de tributo sobre renda ou receita, imposto de renda. Exemplo de tributo sobre lucro, contribuição social sobre o lucro líquido. Exemplo de tributo sobre o patrimônio, IPVA.
Exemplo de tributo sobre a produção e consumo. Bom, aqui vemos uma certa disfunção do nosso sistema tributário, porque especificamente sobre produção e consumo, temos uma tributação concorrente, ou seja, são vários tipos de tributos, todos sobre produção e consumo e cobrado pelas 3 esferas de governo: União, Estado, Distrito Federal e municípios. Bom, então quais são os tributos cobrados sobre produção e consumo? Vamos lá. Temos o PIS, a COFINS, o IPI, que são cobrados pela União. Temos o ICMS, que é cobrado pelos estados e pelo Distrito Federal. E temos o ISS, que é cobrado pelos municípios e também pelo Distrito Federal. Esse é um dos principais motivos de confusão gerado pelo nosso sistema tributário, ou seja, há uma bagunça generalizada ocasionada pela superposição de bases. Quer dizer, sobre o mesmo fato gerador, a cobrança de 2 ou mais tributos e por diferentes entes da federação. E isso se complica durante a cadeia produtiva de distribuição e de circulação. Vejamos, desde o momento em que a indústria compra a matéria-prima, passando pela venda que a indústria faz ao distribuidor, e o distribuidor revende ao varejista, até chegar nas mãos do consumidor final, vários tipos de tributos incidem, cobrados pela União, Estados e Distrito Federal e até pelos municípios. Essa é uma das principais causas de disfunção e consequente encarecimento de nossos produtos. Não só porque são muitos tributos, mas, para além do fato de terem percentuais elevados, há também um elevado custo de conformidade. Ou seja, para as empresas é muito caro poder atuar 100% conforme às exigências da legislação tributária. Há inclusive um estudo publicado anualmente pelo Banco Mundial chamado Doing Business. Esse estudo mede a facilidade ou a dificuldade em se fazer negócios em todo o mundo. E o Brasil, em média, figura após a 120ª posição num ranking de países em que se mede a facilidade de se empreender. O interessante é que esse estudo mede também a quantidade de horas que são necessárias para se calcular tributos no Brasil. E aqui vai um dever de casa para você. Pesquise esse estudo atualizado digitando no Google o termo Doing Business, seguido do ano corrente. Você verá que nos recentes relatórios desse estudo, o Brasil é apontado como um país que as empresas gastam, em média, quase 2.000 horas para se calcular tributos durante o ano. Então, para além do custo do tributo em si, há um elevado custo de compliance, de conformidade, que acaba sendo repassado para os preços. Esses custos são parte do que se convencionou chamar de custo Brasil e reduzem não só a competitividade das empresas nos mercados globais, mas também a capacidade do país de atrair empreendedores. É por isso que é muito comum lermos sobre empresas multinacionais que vieram operar no país e, por conta da burocracia, da confusão de nosso sistema tributário, acabam desistindo e abandonando as operações por aqui. O fato é que o modelo tributário no Brasil institui 5 tipos de tributos. Atenção, os tributos são gênero. E quais são as espécies? As espécies são impostos, contribuições de melhoria, taxas, empréstimos compulsórios e outras contribuições. A seguir, vamos a uma breve descrição desses tributos que integram o sistema tributário nacional. A primeira espécie de tributo é o imposto. O imposto é a categoria de tributo que não está vinculado a uma prestação estatal, ou seja, o Estado cobra porque tem o poder de cobrar. O imposto incide sobre atos e fatos relacionados diretamente à vida dos particulares. E a receita que provém dos impostos não pode ser vinculada a qualquer despesa do aparato administrativo. Já as contribuições de melhoria são a subdivisão de tributos vinculados especificamente a uma atividade estatal, que decorre de obras públicas. Dessa forma, toda a receita de contribuições de melhoria está vinculada a uma obra pública que constitui o seu fato gerador. Por exemplo, se a prefeitura de sua cidade construir uma praça e a prefeitura considerar que essa praça valorizou a sua casa, o seu imóvel, então a prefeitura poderá cobrar de você uma contribuição de melhoria.
Já as taxas são tributos ligados a uma atividade estatal de forma mais específica. As taxas são cobradas em função de uma prestação de um serviço público. Ou seja, o Estado pode cobrar uma taxa para a prestação de um determinado serviço que seja demandado por uma parcela da população. E os empréstimos compulsórios? Bom, os empréstimos compulsórios são um tipo de tributo estabelecido pela Constituição que são bem diferentes dos demais. Esses tributos só podem ser instituídos temporariamente para a cobertura de gastos em situações excepcionais de despesas extraordinárias. Por exemplo, em casos de guerra ou calamidade pública. Por exemplo, o governo federal poderia ter instituído a cobrança de empréstimo compulsório justificando a situação de calamidade pública relativa à pandemia do coronavírus. A justificativa seria a necessidade de poder contar com recursos de caráter urgente e de relevante interesse nacional. A principal diferença do empréstimo compulsório, como o próprio nome já entrega, é que o produto da arrecadação deve ser devolvido aos contribuintes que efetivamente contribuíram, já que é o empréstimo. Por fim, temos as outras contribuições, que são a categoria de tributos que podem ou não ter vinculação a uma atividade estatal. Tais tributos podem ser contribuição social, contribuição de interesse de categoria econômica profissional e contribuição de intervenção de domínio econômico. As contribuições sociais têm como fundamento a atuação da União no campo social. E quais são? Saúde, previdência e assistência social, bem como educação, por exemplo. A maior parte dessas contribuições sociais é exigida das empresas que repassam esse custo ao preço final do produto ou serviço vendido. Como exemplo de contribuições sociais, temos a COFINS e a contribuição ao PIS, que incidem sobre o faturamento das empresas. Temos também a CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que incide sobre o lucro das empresas. Temos ainda a Contribuição Previdenciária, que incide sobre a folha de pagamento, folha de salários. Temos também a contribuição sobre receitas de prognósticos, de loterias. E ainda temos o salário educação, que é também uma contribuição social que incide sobre a folha de salários. Bom, e as contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas? Bom, essas contribuições são também conhecidas como contribuições corporativas e se destinam à promoção dos interesses de determinada entidade de classe. Os exemplos mais comuns dessa subespécie tributária são as anuidades dos conselhos de classe, como OAB, CREA, CRM, CRO, CRC, entre outros. Temos ainda as contribuições de intervenção no domínio econômico. E o que são? Essas contribuições são cobradas sob a justificativa de que alguns setores da economia eventualmente sofrem distorções e, por isso, demandam uma intervenção do Estado no setor afetado. E uma das formas do Estado intervir no setor econômico é criando as famosas CIDs, que são as Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico. A mais conhecida é a CID Combustíveis, que é exigida dos exportadores e comerciantes de petróleo e seus derivados, com a finalidade de financiar atividades que o Estado desenvolve como ente regulador. Ufa! Quando começamos a falar sobre tributos no Brasil, invariavelmente a conversa vai longe, não é mesmo? Por isso mesmo, recomendo fortemente a leitura complementar do conteúdo disponível em sua área do aluno, para aprofundar e fixar os conceitos e ideias que tratamos aqui nesta aula, ok? Bom, descanse um pouco, nos vemos novamente amanhã para estudarmos mais um tópico de nosso programa, ok? Então, até lá!